Olá pessoal, muito boa noite. Nós entramos no ar com mais uma edição do programa Conversa Franca. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela CNT Paraná e também que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo um tema do programa de hoje. Alexandre Amaro, boa noite. Qual é o tema do programa de hoje? Muito boa noite, Haroldo Martins. Muito boa noite a todos que estão sintonizados conosco pela CNT e também pelas nossas redes sociais. Tema de hoje, mais uma vez, um tema polêmico. Pedofilia no Brasil, né? Não são poucos os casos que todos os dias ouvimos falar acerca de pedofilia. Inclusive, com essa pandemia, onde as crianças ficaram mais em casa, muitas delas ficaram mais vulneráveis aos abusadores. Então é isso aí, fica com a gente, nós vamos a matéria introduzindo o tema do programa de hoje e nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante nós trocarmos informações sobre este assunto. Acredito que muita gente, muitas famílias são pouco instruídas e poucas informações e orientações pró-família são dadas, poucas, e eu acredito que você precisa ouvir um pouco para ajudar a esclarecer. Então, não mexa no seu controle, ele enferrujou. A gente já volta. Repare só nesta imagem. É dia 5 de maio de 2022, quando uma menina de 8 anos caminha sozinha no bairro onde mora, na região do Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo, por volta das 7h30 da manhã. Um homem suspeito passa a segui-la. A menina parece perceber e tenta se afastar, mas ele insiste e se aproxima. Por outro ângulo, o jovem é filmado colocando o braço por cima dos ombros da menina. Então ele passa a conduzi-la. Veja que o suspeito usa casaco com capuz e um boné, o que indica que quer esconder a identidade. Enquanto caminha abraçado à menina, que está acuada, pessoas em volta não percebem a ação. Muito menos o momento em que o homem entra no matagal com a criança, local onde o crime de estupro aconteceu. A câmera flagra o homem levando a menina mata adentro. Uma testemunha ainda passa pelos dois, mas a pessoa não imaginou que aqueles dois eram vítima e agressor. Depois de ser estuprada, a menina foi encontrada por uma moradora. Ela estava caída no chão e chorando muito. A criança foi levada para casa e, em seguida, para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência. Mais tarde, com a ajuda dessas imagens, a polícia descobriria a idade e onde mora o suspeito, que tem 19 anos e reside no mesmo bairro da vítima, que mora sozinha com a mãe. A gente não conseguiu identificar totalmente o rosto, mas populares aqui da região começaram a apontar o autor como o suspeito que reside nesse prédio. E aí a gente veio e passou hoje a fazer diligências no sentido de localizar ele. Conseguimos contato com a mãe dele, ela estava colaborando com a gente, mas quando os populares começaram a ficar mais nervosos, começaram a vir mais para cá, ela se assustou e aí ela parou de atender o telefone. Com os policiais no local para prender o suspeito, os ânimos se exaltaram. A população se revoltou. Nós cuida, segura aqui, ó. Calma. Chorando, perguntou o que aconteceu. Desculpa, gente, o grito é que acabou de ter um tiro aqui.
A menina de 8 anos recebeu atendimento médico e psicológico. O suspeito fugiu. Embora não tenha sido confirmada a autoria do estupro, é certo de que a garota é mais uma vítima de um pedófilo. Casos que parecem constantemente em todo o mundo, mas que nem todos que estão em volta prestam atenção ou tomam alguma atitude. Muito bem, bem-vindos de volta ao Conversa Franca. Pedofilia no Brasil. Dados do Disque 100 mostram que só no ano passado foram registradas um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade. A maior parte delas é de abuso sexual, 13.418 casos. Mas há denúncias também de exploração sexual, 3.675. Só nos primeiros meses deste ano, o governo federal registrou 4.700 casos de novas denúncias. Os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas. Em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica a pedofilia como transtorno da preferência sexual e enquadra como pedófilos adultos que têm preferência sexual por crianças, geralmente pré-púberes ou no início da puberdade. A fonte é a agência da Câmara de Notícias. E você sabe que existe um projeto de descriminalizar a pedofilia, para que ela não seja mais classificada como transtorno da preferência sexual. E a OMS enquadra adultos que são pedófilos e que são pedófilos por terem preferência sexual por crianças ou por bebês, ou por crianças no início da puberdade. Esse projeto quer tirar essa nomenclatura daquilo que é puberdade, daquilo que é pedofilia, e descriminalizando, classificar pedofilia simplesmente como um ato de expressão de amor. De amor não tem nada, né? O senhor vê que quando atendemos, conversamos com pessoas que foram vitimadas dentro de casa, pelos familiares, muitas vezes pais, padrastos, vemos hoje até mães que fazem isso, essas crianças cresceram e... Marcou, né? Marcada, não contaram isso para ninguém, tem gente que carrega isso dentro de si até hoje, e elas crescem depressivas, angustiadas, muitas têm esse transtorno de sexualidade, mudam até de sexualidade e alegam isso por causa do abuso sexual. Existe uma coisa interessante, eu estava lendo uma reportagem de que houve numa escola, até porque nós tivemos há poucos dias o Dia Nacional contra a Violência Sexual em Crianças e Adolescentes, e a gente no Paraná, eu a nível federal e você a nível estadual, coordena essa frente parlamentar presidida pelo deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo. Foi feita uma palestra em uma escola estadual e muitos ou alguns alunos que participaram dessa palestra, pelas informações que receberam da palestra, se deram conta de que elas passaram por abusos, mas como lhes faltava informação, elas não sabiam. Porque o que é normal e anormal se você não tem um parâmetro? O que é permitido ou não é permitido se você não tem a informação de achar que aquilo é errado? E muitas vezes o abusador faz com que o abusado se sinta errado. O problema está com ele.
E aí faz aquilo que você acabou de falar. A criança, o adolescente, o pré-adolescente se cala. E logo aquela criança se sente culpada se algo acontecer, né? E como o senhor disse, a criança muitas vezes não sabe como proceder, porque muitas vezes não teve um ato sexual, mas teve muitas coisas que são consideradas também abuso sexual, né? Que tem conotação sexual. Exatamente. Não houve penetração, propriamente dito, mas houve um abuso sexual quando você dá a conotação sexual ao toque ou a qualquer coisa que tenha conotação desse tipo. O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus não afetou apenas a rotina de adultos e idosos, como você falou, né? Em casa, para seguir as medidas de distanciamento e sem frequentar a escola desde março de 2020, crianças e adolescentes estiveram mais vulneráveis devido ao contato com o mundo virtual. A pedofilia virtual também é uma das fragilidades que se potencializa dentro das famílias nesse período de crise. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram um aumento de 30% nos casos de violência doméstica desde que o estado de calamidade pública foi decretado no Brasil. E apesar de ainda não ter dados numéricos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Paraná aponta que também houve aumento de casos de crimes cibernéticos, como a exploração sexual infantil na internet. Outro detalhe também, né, deputado Haroldo, que os pais têm que tomar muito cuidado, porque os filhos hoje, na sua maioria, têm um celular, têm acesso às redes sociais. E tem ali o seu WhatsApp, tem ali a sua rede social, enfim. E aquela pessoa que chega como alguém muito inofensivo, né? Se dizendo amigo, com uma conversa, com um perfil fake, né? Um perfil falso, se torna amigo da criança e aí com a conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, aí pede uma foto e depois que a criança mandou uma foto, muitas vezes nua, ela ficou refém da pessoa, porque agora ela não vai contar para os pais e esse diz que vai... pegar as imagens dela e jogar e mostrar para os outros. Aí começa um verdadeiro chantagem. Inferno, uma chantagem. Inclusive eu vi uma matéria, acho que faz 2 semanas, de um rapaz que consertava aparelhos de celulares, um programador, ele arrumava aparelhos e aí nessa ele trocava o chip, usava o aparelho da pessoa e depois fazia chantagem com as pessoas. Transferia as informações do celular que ele consertava. Aí ele dizia que tinha fotos da pessoa e tinha coisas da pessoa que alguém mandou ele fazer e ele enganou muitas mulheres fragilizadas. Pessoas começaram a dar dinheiro para ele todo mês porque ele dizia, eu vou mandar tuas fotos, eu vou mandar os seus vídeos para isso, para aquilo, para aquela pessoa. Chantageava. E até que denunciaram. Alguém teve coragem de denunciar, acabou o problema. Acharam o cara. Acharam o cara, tá preso, né? Mas enquanto isso ele fez muitas vítimas. Esse negócio de IP, você sabe que se uma criança está usando um smartphone, um celular, pelo tipo de pesquisas que faz, o IP do telefone rastreia e vê que a característica de quem está usando facilmente dá para ver que é uma criança. Aí pronto, vão começar a caçar dentro dessa selva que é a internet. Esses predadores vão buscar suas vítimas, suas presas, né? Fora aqueles que navegam na Deep Web, né? Aquela internet negra, né? Tem aí outros acessos e os crimes discorrem aí a revelia. Bom, nós vamos a um intervalo e quando a gente voltar a gente vai falar sobre os dados de abusos sexuais no Brasil. São assustadores. Não saia daí, o assunto é pesado, mas interessa a todos nós porque precisamos proteger as nossas crianças, adolescentes, talvez não as nossas, mas de outros. Precisamos fazer a nossa parte, somos todos responsáveis. A gente já volta, é rapidinho, hein? Você tem 14 mesmo? 14 mesmo. Vamos tomar um sorvete? Essa produção, realizada pelo jornalismo da Record TV, simula uma menina de 9 anos conhecendo um homem bem mais velho.
É um teste para saber se as pessoas que estão em volta vão perceber ou tomar alguma atitude para proteger a menor e denunciar o suposto pedófilo. Então, o que você faria se visse uma situação dessa? E quantos anos você tem? Tenho 14. Eu fiz 14. Agora, em maio. E você, quantos anos? 9. É que você é muito linda, mais pessoalmente ainda. Vamos lá tomar um sorvete e dar uma volta? Vamos tomar um sorvete, dar uma volta? Vamos. Vamos mesmo? Uhum. Vamos então. O homem que está ao lado fica indignado. Ele percebeu, mas ficou só reclamando com as pessoas que estavam ao lado dele e não fez nada. A mesma encenação aconteceu com outra pessoa do lado que ouve tudo, não liga e vai embora. O teste continua. Agora são 2 meninas que prestam atenção na abordagem do ator, que faz papel de pedófilo, e na sequência, mais pessoas. Mas todas têm a mesma reação. Ficam paralisadas ou pensam em chamar a polícia. Pensam, mas não agem de imediato. Você viu uma situação aqui agora? Um rapaz bem mais velho com uma menina bem mais nova? O que passou pela sua cabeça? O que você achou? Pedófilo. Pedófilo? Eu acredito que sim. Eu tentei até ligar para a polícia. Mas até que uma mulher toma uma atitude certa e corajosa. Vamos para minha casa? Mora aqui em frente. Não, eu acho melhor a gente ficar aqui mesmo. Aqui em frente, a gente vai lá, a gente toma um sorvete, mexe na internet. É que... A mulher tá olhando, a mulher tá olhando. Vamos, vai aqui rapidinho. 9. Aí, ó, ela tá falando, ela tá proibindo. A gente se conheceu pela internet. Ela é minha amiga, conheci ela pela internet. Vamos? Não, vai não. A simulação representa um pouco da realidade que muitas crianças passam diariamente. Pedófilos que agem na internet através de perfis falsos. Criminosos que abordam menores vulneráveis. Muitas vezes eles enganam, envolvem, em outras, ameaçam, estupram e matam. Como predadores, escolhem suas vítimas indefesas. Então, o que se passa na mente de pessoas que têm desejos sexuais por crianças? Então, Alexandre, falando sobre os dados de abuso sexual no Brasil, os dados são alarmantes. Uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Estudos de Infância da USP, Universidade de São Paulo, mostrou que 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 6 a 10 meninos serão vítimas de alguma modalidade de abuso sexual até completarem 18 anos. Outro estudo da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontou que entre 2011 e 2019, o canal Disque 100, que é o número de telefone para denúncias de abusos sexuais, recebeu pelo menos 200 mil denúncias. Uma coisa muito grande, um número muito grande. 1 em 4 meninas e 1 a cada 6 a 10 meninos serão vítimas. Alarmante, assustador. Inclusive aqui no estado do Paraná também tem um site da CRIAI. A CRIAI é uma comissão que tem na Assembleia Legislativa em defesa das crianças e também dos idosos, que a pessoa pode entrar, fazer a denúncia, tem uma aba lá. De forma anônima. Denúncia de forma anônima, e essa denúncia vai ser investigada. 181 também, aqui no Paraná, a pessoa pode ligar no 181 e fazer a denúncia. A pessoa não pode ter medo, né? Não. Pode ter medo de fazer isso. E não tem essa história do que eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. Existe um projeto de lei no Congresso, a idade do consensual de uma conjunção carnal, o mínimo é 14 anos de idade. Existe um projeto de lei que quer diminuir no Brasil
essa idade da união carnal consensual para 12 anos de idade. Então eu me pergunto o seguinte, qual a intenção do político que fez esse projeto de lei protocolado? Não? Se não, eu não consigo ver com bons olhos, sinceramente. Se não, abrir uma margem, dar uma brecha para a exploração sexual de crianças. É isso, o senhor já viu isso, eu já assisti. Os nossos telespectadores estão cansados de assistir matérias, reportagens assim, policiais, investigativas, que principalmente no Norte e Nordeste, isso funciona de uma forma aberta e muito comum, né? Tem gente que vem de outro país para fazer turismo sexual no Brasil. No Brasil. Paz você. Se você for na internet, você no Google, você teclar Jeffrey Epstein, faz aí uma busca. Era um bilionário. Ele criou uma rede de exploração sexual de meninas adolescentes. E nessa ele envolveu gente grande, inclusive com amizade com Donald Trump, com amizade com o príncipe Andrew, filho da rainha da Inglaterra, e outros. Conseguiram, depois de muito tempo e depois dele comprar muitas amizades e não conseguir ser processado, ele foi processado. E na cadeia ele apareceu morto, e suicidou de uma forma muito suspeita. Inclusive, muitos dizem que foi uma queima de arquivo, porque sabia de muita coisa e foi silenciado. Mas isso aí envolve muita coisa, envolve muito dinheiro, envolve muito segredo, envolve muita gente gorda, muita gente grande. E eu me recordo do caso, o cara se suicidou com 2 tiros, né? E se mata com 2, né? O primeiro já resolve, né? Pois é. Gente, vocês não imaginam a seriedade desse assunto de hoje. É uma situação deplorável, merece muito a nossa atenção, nós estarmos atentos. Porque nós, como adultos, nós temos a obrigação de proteger aqueles que, por lei, são vulneráveis. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Eu tenho falado muito sobre aquela questão de existe um projeto, eu não estou nem falando PL, estou falando projetos, porque eles não chegaram ao ponto de virar PL, não foram protocolados ainda. Pelo menos até quinta-feira, sexta-feira que eu estava em Brasília, não foi. Tudo é possível. De dar a meninas menores de idade, abaixo de 18 anos, o direito que, se elas engravidarem, elas possam buscar legalmente autorização para fazer um aborto sem que haja o conhecimento dos pais. Então você vê a que ponto chega e a que ponto vem a destruição da confiança dentro do convívio familiar, apoiada por terceiros. Uma disruptura na família, né, de forma tal, e o poder público e ninguém pode atuar melhor na família do que os pais. É claro, falamos aqui que em alguns casos, tem alguns, né, que destoam da realidade. Aí tem o Conselho Tutelar faz o trabalho dele. Sim, exatamente. E aqui uma coisa interessante, no tópico que a gente vai falar, que a ministra Damares, né, quando ela assumiu o ministério, ela falou muito sobre isso. Quando ela esteve aqui no Paraná, inclusive, nós estávamos juntos na reunião com o governador Ratinho Júnior, e ela contou o caso dela mesmo, que ela passou por situações assim, por isso que ela defende muito que seja feito algo. Então, nós precisamos lutar, criar mecanismos para que as denúncias sejam feitas. Inclusive, você que nos assiste agora, se você passa por isso, criança que nos assiste, de repente dentro de casa, tem que falar com o professor, tem que falar com a mãe. Aí eu já vi casos, eu acho que o senhor também deve ter visto, que filhos disseram para a mãe que foram abusadas pelo pai, só que a mãe não acreditou. E muitas vezes tira essa menina de casa e fica com o homem. E também tem aquela questão de que, mesmo se acredita, faz de conta que não acredita, porque ela não tem o que fazer, ele é o ganha-pão da casa, da família, mas é cometida por pai.
ou padrasto. Em 40% das denúncias. Você tem irmãos, tem tios, primos, avós. O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros e igualmente de idade adulta, entre 25 e 40 anos, para 62% dos casos. A vítima é adolescente entre 12 e 17. Do sexo feminino, em 46% das denúncias referidas. Quer dizer, o restante é masculino. E é tão nocivo para meninos como é nocivo para meninas, porque isso marca a vida de uma criança. Então, desculpe interromper até o senhor, eu, numa ocasião, estava aqui nos nossos estúdios mesmo, fazendo um programa com uma parlamentar hoje, que defende muito isso, e ela me mostrou uma imagem, que assim, eu não esqueço mais, porque tudo que a gente vê marca, né? De uma criança, um bebezinho de colo e um adulto... penetrando. Mas colocando o órgão genital na boca da criança. E assim, é chocante, é estarrecedor, é uma coisa fora de qualquer padrão. É bestial, né? Normalidade. Assim, eu fiquei... Você vê e fica, puxa, como é que pode uma situação como essa? Um bebê, uma criancinha de colo, deveria ter 5, 6 meses de idade. Então, isso acontece diuturnamente, né? A gente vê que as pessoas vendem isso. A gente precisa alertar isso para as pessoas. A gente precisa alertar isso para as pessoas, porque tem gente que não tem a mente da pessoa não alcança que possa haver o tipo de atitudes desse jeito doentio. E muitas vezes, por a pessoa não perceber, você facilita com que coisas aconteçam. Então é o seguinte, a gente não quer que vocês simplesmente desconfiem de tudo e de todos. Verdade. Mas conselho café toma quem quer. Fica de olho, gente. Fica de olho. Tome cuidado. Observe comportamentos. Porque muitas vezes, não você ter aquela neura, mas pelo fato de você estar esperto, você pode proteger uma criança de algo que poderia acontecer. Como eu disse antes, todos nós somos responsáveis. E amanhã, Alexandre Amaro? Amanhã nós estaremos juntos, né, nessa concentração de fé e milagres, falando de família, falando de mudanças familiares, né, oração pela Sagrada Família. No domingo, na João Negrão, nós estaremos orando pela sua família. Número 1510, a imagem você vê aqui, é um lugar que foi preparado por Deus para você chegar, ser bem atendido, recebido, você e sua família. Inclusive, aqui no templo nós temos ali as escolinhas para as crianças, onde elas aprendem o que é bom. Elas aprendem a palavra de Deus num formato diferenciado, né? Numa linguagem que é para elas. Porque às vezes, vamos nos colocar agora como pastor, a nossa fala no altar é para o adulto. Aí a criança fala, mas esse cara é muito chato, ele está falando, eu não estou entendendo nada, eu quero brincar. Por isso que ali tem um lugar específico para ela. Na linguagem delas, um ambiente saudável. Talvez até o que a gente falou no programa de hoje, você se identifica de alguma forma. Se há um local que você pode deixar as crianças tranquilas, num ambiente sadio, vai fazer bem para elas, em detrimento muitas vezes de um ambiente duvidoso, é na casa de Deus. João Negrão, 1510, centro de Curitiba, no bairro Rebouças, esquina com a Getúlio Vargas. Amanhã, às 9h30 da manhã. E acabou o milho, acabou a pipoca. Boa noite, Alexandre Amaro. Boa noite, Haroldo Martins. Prazer mais uma vez, né, estarmos juntos. E quem está na nossa rede social, dá o seu like aí, ó, Haroldo Martins Oficial, Alexandre Amaro, dá o seu like, porque daqui a pouco você vai seguir a gente só nas redes sociais. Dá um like lá, acompanha, divulga as nossas postagens. Você nos ajuda a fazer com que as nossas ideias sejam divulgadas. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Forte abraço.